Olá, tudo bem? Crianças com risco de desenvolver doenças por causa da obesidade cada vez mais presente no mundo todo. O que acontece em nossa rotina alimentar que tem alterado hábitos e refeições saudáveis? No Medicina e Saúde de hoje você vai aprender com médicos, nutricionistas e com gente que pensa a educação como adequar hábitos alimentares para prolongar e manter sua saúde e a de sua família. Refrigerantes, doces e fast food, tão badalados pela garotada, cobram um preço alto para quem não conhece limites. Tudo isso a partir de agora, no programa que fala sobre saúde e qualidade de vida, especialmente para você, telespectador da Tarobá. A nossa espécie apareceu por volta de 200 mil anos atrás e toda a sua trajetória pode ser contada sob o ponto de vista da alimentação. A começar pelo fato de que a principal atividade dos primeiros seres humanos era andar em grupo, caçando e coletando alimentos. Durante todos esses milênios, a sobrevivência dependia apenas do que se encontrava para comer, e isso significa alimentar-se de raízes e frutos silvestres, de forma que o nosso organismo se adaptou a esse tipo de dieta. A alimentação é a base da saúde. Existem animais que sobrevivem à base de plantas, que são herbívoros, que alimentam-se basicamente de vegetais. Existem animais que são carnívoros, né? Comem à base de proteínas, como os leões, as onças, né? E nós homens, nós alimentamos de uma dieta mista. Nós precisamos de todos os tipos de alimento. E um alimento bem equilibrado é que nos vai dar a saúde perfeita. Uma alimentação mal equilibrada com certeza gerará algum desequilíbrio. Nós brasileiros, felizmente, temos uma boa alimentação. Nós temos o arroz, o feijão, que a mistura combina os aminoácidos essenciais que nós precisamos. Aí nós temos as verduras, que são fáceis, as frutas, né? E tudo isso associado ao arroz e feijão, mais a proteína de um peixe, de um frango, de uma carne de animal, né? Tudo isso completa a nossa alimentação, além das frutas, né, que nós temos também em grande quantidade. Doutora Cláudia trabalha há anos com pacientes obesos ou que passaram pela cirurgia bariátrica e explica como uma alimentação desregrada pode comprometer a saúde e dar início a uma fase de extrema dificuldade para a pessoa obesa. A alimentação desregrada, a alimentação desequilibrada, hoje ela é um grande problema que a gente consegue relacionar com os dias atuais, sendo uma consequência dessa vida moderna, e a vida também está desregrada. A alimentação veio junto com isso. Essa alimentação incorreta começa na infância, onde os últimos estudos nos disseram que as crianças hoje consomem 5 vezes mais bolachas e refrigerantes que na década de 70. Esse é um indício que uma criança obesa possivelmente será um adulto com uma doença. A nutricionista alerta ainda para os riscos que corremos quando nos alimentamos rapidamente e sem critério algum de seleção quanto a nutrientes e vitaminas. Nós sabemos o quanto é difícil mudar essa rotina maluca e que a sociedade foi impondo para nós nos dias de hoje. Mas é importante que a gente perceba que a alimentação ela tem que ser rica em nutrientes. Nós não temos que se preocupar somente com a qualidade ou com contar calorias. Isso é muito vago. Nós temos que nos preocupar em uma alimentação que tenha vitaminas, sais minerais, que nós consigamos alcançar as recomendações diárias que são específicas para a criança, para o adulto, para o idoso, para a gestante. Dr. Sagai alerta para o equilíbrio que deve haver na alimentação quanto à qualidade do que se consome e cita exemplos. É fácil entender que um alimento bem equilibrado gera saúde, gera produção, gera energia, e com isso nós atingimos um potencial máximo, né? Por exemplo, o agricultor hoje ele tem uma plena consciência que um plantio de soja, um plantio de milho, ele precisa adubar certinho, fornecer águas, inseticida bem equilibrado. Um pecuarista, ele sabe que uma alimentação adequada para os seus animais vai produzir riqueza, vai produzir lucros. E nós, homens, nós não baseamos em cima da qualidade do alimento para que a gente possa ter uma boa saúde. Como é que nós nos apoiamos? Simplesmente no sabor, no gosto,
né? Nós mudamos um pouquinho o nosso hábito e partimos para os alimentos gostosos, alimentos saborosos e esquecemos da qualidade do alimento. As doenças relacionadas à obesidade, elas são principalmente colesterol elevado, triglicérides, hipertensão, diabetes, que são doenças extremamente graves, com consequências inúmeras e que se iniciam na fase infantil, e um paciente que tem um hábito alimentar ruim na infância vai persistir com esse hábito alimentar. No próximo bloco, você vai às compras com Medicina e Saúde para ficar por dentro do que faz bem à saúde e que muitas vezes a gente deixa fora do carrinho. Uma opção de alimento de baixo custo é a sardinha. Ela é rica em proteínas, ômega 3, ela previne as doenças cardiovasculares, que é a doença do coração do ser humano. Daqui a pouquinho, a gente volta já já. Para você que ligou a TV agora, o Medicina e Saúde está falando da importância que a alimentação tem na manutenção de sua saúde. Senta aí pertinho da gente e aproveite as informações desta semana. Uma alimentação equilibrada, balanceada, constituída de muitos vegetais, com pouca gordura e pouco açúcar refinado, pode ajudar o organismo a combater o mal do século, que causa uma série de doenças: o estresse. Uma criança que se alimenta basicamente de produtos de fast food, que não tem uma alimentação natural, que seja o que é alimentação natural? O arroz, o feijão, a carne, a mandioca, as frutas, as verduras, a batata. Uma criança que não tem esse tipo de alimentação no seu dia a dia, ela vai ter prejuízos a curto, médio e longo prazo. E não somente isso, crianças que não conseguem se concentrar, crianças estressadas, crianças, hoje em dia os nossos jovens, a gente pode ver que eles não têm mais os sonhos, objetivos, eles estão sempre naquele marasmo, e isso deve-se à alimentação. Outro dado interessante é que 40% das crianças obesas serão adultos obesos. Então, sabendo disso, a obesidade começa na infância e normalmente se estende à vida adulta. A vida desregrada de hoje faz com que as pessoas escolham alimentos ricos em gorduras, açúcares e sódios, que são os vilões da dieta. Uma alimentação equilibrada zela pela saúde e fornece antídotos poderosos contra várias doenças. Então, que tal substituir as compras na farmácia por uma ida à feira ou ao supermercado? Foi o que eu fiz essa semana, muito bem acompanhada. E para termos uma alimentação saudável, é preciso fazer escolhas saudáveis. Por isso, Medicina e Saúde vai às compras. E quem vai me ajudar hoje a fazer essas compras é a nutricionista Vilma. Tudo bem, Vilma? Tudo bem, Soraya. Vamos às compras? Vamos às compras. Soraya, o abacate é rico em potássio. Em relação à banana, ele tem mais potássio ainda que a banana. É indicado para melhorar câimbras. Os atletas que correm muito precisam de uma quantidade maior de potássio. O abacate é um alimento bem indicado. Então vai para o carrinho. Vai para o carrinho. Vamos lá então. Outro alimento que pode ser consumido nessa época é a abóbora. Nós temos a abóbora cabotiá. Ela é rica em as vitaminas do complexo A e B. A abóbora, aquela cor amarelada, ela tem os carotenoides, que isso melhora também, ajuda na redução do colesterol, e ela, quando inserida na dieta para perda de peso, ela ajuda bastante por questão de baixa calorias também. Certo. E como a gente pode preparar essa abóbora? Se vocês costumam falar em abóbora, a gente já pensa em doce de abóbora, né? Quais são as outras variedades, Vilma? Bem, essa abóbora, como estamos vendo aqui, ela tem a casca dura. No entanto, você pode utilizar a casca da abóbora também. Ela pode ser cozida em água para fazer outros preparos, e a casca você pode picar e utilizar em farofas, em refogados, na carne moída. E a abóbora, ela pode ser utilizada em cremes, inclusive inserir também molhos para salada, no queijo de soja, que ela é uma combinação perfeita com o molho de tofu para as saladas. Inclusive, é uma combinação perfeita para ser utilizada acompanhando a carne de porco, por ter um sabor adocicado, vai bem. Joia, vai pro carrinho também. Vai pro carrinho.
A batata doce deve ser consumida, sim, Soraya. Ela está relacionada ao beta-caroteno, consumida pelo nosso organismo para a formação da vitamina A. E ela tem as vitaminas do complexo B, ela é muito importante, inclusive a batata doce, ela tem 23 vezes a mais as quantidades de vitamina A em relação à batata comum. Muito bacana. E tem alguma diferença, então, nessas propriedades na forma de se fazer a batata doce? Geralmente assam, né? A batata doce, a melhor forma é cozida, ela reduz as calorias. Tem algumas pessoas que utilizam ela até frita, que isso só vai aumentar as gorduras no organismo. A melhor forma seria cozida ou assada. Assada, ela chega a reduzir as calorias de 116 a 95 calorias por 100 gramas. E a quantidade ideal para se colocar no carrinho? Qual é a quantidade ideal para se consumir a batata doce, digamos assim, na semana ou durante o dia? Uma batata doce nesse tamanho, ela consegue suprir as necessidades de vitamina A durante o dia para o nosso corpo. Ok, então. Vilma, para quem acha que a salsinha, tão usada como condimento, nos temperos, no preparo de tantos pratos, só serve para dar aquele saborzinho especial, ela acrescenta algo mais à saúde? Olha que interessante, Soraya. A salsinha, ela favorece o equilíbrio hormonal. Ela serve também para reduzir as cólicas. Pode ser utilizada agora no inverno, que tem as crianças ou mesmo adulto com bronquite, asma. Ela também pode ser utilizada para combater. E ela é riquíssima em vitaminas do complexo B. Muito bem, então a gente vai pôr a salsinha no carrinho também, não só como complemento para aquele como temperinho, né, mas como auxiliar da saúde. Viu quanta dica importante? A gente sabe, Vilma, que a cada dia novas pesquisas saem sobre as propriedades terapêuticas dos vários alimentos que existem. Cebola é um exemplo disso. A gente usa todos os dias para praticamente quase todos os pratos. A exemplo da salsinha, ela tem alguma propriedade terapêutica além daquele sabor especial que dá aos alimentos? Sim, a cebola ela é antioxidante e facilita na digestão. Soraya, o açafrão ele pode ser utilizado em sopas, caldos, arroz e muitas pessoas não sabem. Ele é antioxidante, anti-inflamatório e ele auxilia no tratamento da prisão de ventre. E a gente pode usar então, quando for fazer um arroz, uma salada também? Dá pra salada também, a salada de soja com grão de bico, ele acentua bem os sabores. Joia, fica a dica então do açafrão para você complementar não só o sabor do que você faz, mas também dica de saúde, prisão de ventre, olha só. Quem diria? Soraya, uma opção de alimento de baixo custo é a sardinha. Ela é rica em proteínas, ômega 3, ela previne as doenças cardiovasculares, que é a doença do coração do ser humano, psoríase, artrites, e é um alimento que está superior ao salmão, atum, até o bacalhau. Olha a dica, às vezes as pessoas deixam de comer peixe alegando que peixe, salmão, enfim, bacalhau é caro. Fica a dica para se alimentar então com sardinha, né? E tem várias maneiras de preparar para ficar gostoso, né, Vilma? Dá uma dica aí de preparo para quem está em casa. O preparo da sardinha você pode utilizar em molhos, ensopados, patês, várias formas, até em salada ela fria você pode utilizar. Assada também fica gostosa, assada, né? Muito boa, sardinha assada vai bem. E por tudo isso, Soraya, a sardinha também deve ir para o carrinho. E no carrinho da saúde, o que não pode faltar, segundo a nossa nutricionista, afinal é ela quem está comandando as compras de hoje, são as vísceras, fígado, coraçãozinho e moela. Agora eu quero saber por que a gente deve consumir esse tipo de carne, Vilma? Bem, Soraya, as vísceras são proteínas de origem animal, ricas em vitaminas, minerais, importante fonte de ferro e ela é interessante para combate da anemia ferropriva. E além do baixo custo. Trânsito ruim, pressão no trabalho, conflitos familiares e muitas outras situações cotidianas podem nos induzir a um elevado nível de estresse, refletindo no estado de espírito e no funcionamento de nosso organismo. Mas como lidar com tudo isso sem deixar que nossa saúde seja prejudicada? Para aliviar e reduzir os mais diversos efeitos do estresse,
Especialistas indicam noites de sono bem dormidas, práticas esportivas e tempo para o lazer e atividades que possibilitem satisfação e melhorem o bem-estar do indivíduo. Outra forma que também pode ser uma grande aliada é a ingestão de alimentos saudáveis. Existem alimentos como banana, mel, abacate, alface, que eles potencializam, que eles diminuem o estresse, aumentam a liberação de serotonina e fazem com que o indivíduo fique mais calmo, relaxado. Então, quando nós inserimos esses alimentos na dieta do indivíduo, a longo prazo ele vai ter melhorias no estresse, ele vai dormir melhor, ele vai ter um dia mais tranquilo e ele vai até estar menos irritado. Procure ingerir uma grande variedade de verduras, legumes e frutas, alimentos ricos em ácidos graxos, ômega 3 e carnes brancas. Fracione as refeições, coma pequenas quantidades diversas vezes ao dia, evitando grandes quantidades e calorias demasiadas. Procure não exagerar nos doces, alimentos com açúcares e gorduras. Evite alimentos de alto índice glicêmico e procure manter o peso corporal dentro dos padrões de normalidade. Mas nem tudo se resume em lanches rápidos e refeições com frituras e gorduras. Nesta escola da rede particular, o almoço servido aos alunos do período integral é preparado por uma nutricionista que defende a ideia de alimentos saudáveis, que fazem a diferença na hora de aprender. Na questão do aprendizado, a alimentação é fator primordial. Porque o que é a captação das mensagens, do que o professor passa, da ideia que o professor transmite, se o aluno não está com todos os nutrientes necessários para poder captar, metabolizar todas essas informações. Então a alimentação é importantíssima. Muitas vezes os pais cobram o estudo dos filhos, a tarefa de casa, o professor particular, uma aula extra, mas ele não se preocupa com a alimentação. Ele está muito preocupado assim: que professor é esse? Esse professor é graduado, tem um mestrado, ele tem cursos, mas ele não se preocupa com o que ele está colocando na lancheira do seu filho. Já falando nessa linha de alimentação saudável, a gente não podia deixar de falar dos alimentos orgânicos, né? O que são orgânicos? São livres de fertilizantes, de agrotóxicos, são produtos naturais. A preocupação do colégio é estar introduzindo esse tipo de alimentação à criança. Além dela estar comendo a verdura, o legume, que seja de uma plantação orgânica. Felipe, qual que é a verdura que você mais gosta de comer? Rúcula e alface. Em casa, você se alimenta como você se alimenta aqui no colégio? Minha mãe prepara muitas verduras. Bem como toda a sociedade médica, está preocupada com essa questão mesmo da alimentação, de estar introduzindo uma alimentação mais saudável, mostrar para as crianças que nem tudo que é saudável é ruim, né? Existe esse estigma, né? Esse tabu, é saudável, então não é gostoso. Não, pode ser saudável e pode ser gostoso. No próximo bloco, Medicina e Saúde vai mostrar como foi o curso de emergências em cirurgia bariátrica que aconteceu na semana passada aqui em Cascavel. Cascavel foi contemplada como uma das cidades para receber a interiorização do conhecimento sobre o assunto. Então a sociedade brasileira, ela incumbiu todos os capítulos, quer dizer, todos os estados, de que essa interiorização fosse feita. Não saia daí, voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta com a Medicina e Saúde falando sobre alimentação saudável. Como já foi visto na edição de hoje, a obesidade é também consequência de uma vida alimentar desequilibrada. A cirurgia bariátrica surge, então, como solução para quem vive o drama diário de ter a vida limitada pelo sobrepeso mórbido.
Na semana passada, a Cascavel foi cenário de um curso realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e que no Paraná é realizado em apenas 3 cidades. Cascavel foi contemplada como uma das cidades para receber a interiorização do conhecimento sobre o assunto. Então a sociedade brasileira, ela incumbiu todos os capítulos, quer dizer, todos os estados, de que essa interiorização fosse feita. E no Paraná foram escolhidas a cidade de Curitiba, Londrina e Cascavel. Hoje nós estamos sediando esse encontro que versa sobre um assunto interessante, que é sobre urgências em cirurgia bariátrica. É um tema bastante importante, visto que a incidência da obesidade está aumentando, a incidência de operações nessa área estão crescendo, então a possibilidade de que haja complicações e intercorrências de pronto-socorro, até mesmo de consultório, possa acontecer. Então o objetivo é alertar os socorristas dessa possibilidade. Realmente, o número de cirurgias bariátricas no mundo todo, inclusive no Brasil e no Paraná, vem aumentando drasticamente, né? Até porque a população vem aumentando de peso. O Brasil hoje está acompanhando os índices de obesidade dos Estados Unidos, por exemplo. E esse tipo de evento que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica está dispondo a fazer é levar ao interior esses conhecimentos, acelerar o conhecimento para novos cirurgiões, para as novas equipes que estão se formando, para conseguir dar um bom tratamento e um bom acompanhamento para esse tipo de paciente. A obesidade é um problema global e que está em uma ascensão muito rápida e expressiva. E a cirurgia, como é relativamente nova no país, é importante divulgarmos, justamente principalmente para os médicos do interior, esses novos métodos, porque eles acabam tendo que participar direto ou indiretamente do atendimento posterior desses pacientes. Muito importante a sociedade estar interiorizando esses dados e essas ações científicas, porque hoje, como você falou, nós temos realmente uma epidemia de obesidade, nossos números crescem a cada ano, as comorbidades que acontecem nesses pacientes são muito grandes e esses pacientes, de uma forma geral, se não tiverem um problema com a obesidade especificamente, vão ter problemas associados, que seriam doenças do coração, doenças dos rins, doenças articulares. Obesidade, principalmente a obesidade mórbida, hoje tem um grande tratamento, que é o tratamento cirúrgico da obesidade. E eu, como cirurgião vascular, tenho a obrigação de saber alguma coisa sobre esse tipo de tratamento. E uma das grandes complicações que nós temos nos pacientes que são submetidos ao tratamento cirúrgico para obesidade mórbida são as tromboses, principalmente tromboses venosas. E estas podem cursar com uma outra doença que é mais grave, que é o tromboembolismo pulmonar. Então, nós aqui em Cascavel estamos preparados do ponto de vista técnico e científico para o manuseio desse tipo de paciente, devendo ressaltar que o diagnóstico precoce é o que salva a vida, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce é o que salva a vida desse tipo de paciente. No programa de hoje mostramos como a alimentação equilibrada e rica em nutrientes pode influenciar diretamente na vida das pessoas, preservando a saúde de cada um.
Você já pensou se pudéssemos parar no tempo, adiar a velhice ou pelo menos retardar seus efeitos? Na semana que vem, vamos mostrar como a medicina pode ajudar no anti-envelhecimento através de tratamentos, cirurgias, alimentação e atividade física. Terapias do anti-envelhecimento é o tema do próximo Medicina e Saúde. E você já sabe, a gente tem um encontro marcado aqui na TV Tarobá, a TV da terra da gente. Até lá!